Ok. Hoje são 22 de junho, é o nosso 13º encontro sobre o Atma Yoga, né? Hoje a gente vai abordar os discípulos e as obras de Shankara e vamos ter um especial, se conseguir funcionar direitinho a gravação, um especial sobre um hino recitado em sânscrito, com a tradução, para a gente poder acompanhar. Eu vou abrir os meus slides aqui, e estou gostando muito da gente ir estudando. Eu, pelo menos, estou me sentindo, assim, bastante grata da gente ter essa oportunidade de conversar e gostaria que vocês realmente participassem, né? Fizessem suas colocações, trouxessem mais elementos, discussão, para a gente poder ter mais elementos para a conversa. Espera aí que eu estou tentando fazer com que ele abra. Abriu. Muito bem. Então, lembrando um detalhe importante para nós, aqui é o GLUX, que é o grupo de estudos do Núcleo Lux de Ziu, e a gente vai ter, sábado que vem agora, uma palestra com o professor Alberto sobre Purusha e Prakriti. Então, o que tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando aqui, né? Porque ele vai abordar em diferentes fundamentos, em diferentes autores e filosofias, né, os conceitos que se acoplam, né, que nos remetem a Purusha, ao Logos, e a Prakriti, a matéria primordial. Então, ele citou, por exemplo, a filosofia Sankhya, que é da Índia, a gente já viu, né, o proêmio da doutrina secreta, em que Blavatsky fala disso também, e ele está citando também dois gnósticos do tempo do Bardesanes, do Hermógenes, né, também chamado de Axionicos, e o próprio Bardesanes. Então, estão convidados, vai ser nesse sábado, às 18 horas. E agora vamos ao nosso encontro de hoje. Muito bem. Hoje a gente começa a parte 3 do livro, né? As próximas reuniões todas serão sobre textos, ou atribuídos ao próprio Shankara ou a algum dos seus discípulos, mas textos da tradição Vedanta Advaita. E todos eles estão ali no nosso livro que a gente está utilizando para esse estudo. Tá? E isso eu estou calculando até o dia 10 de agosto, porque nós vamos precisar de tempo para estar nos aprofundando, sentindo, estudando um pouco melhor cada um desses textos, né? Então, hoje a gente vai ver as obras dos discípulos de Shankara. Como sempre, eu fiz um pequeno resumo inicial, e depois a gente vai ver algumas ideias. Então, eu começo destacando, lembra, quem quiser falar, levanta a mãozinha ou faz sinal para a gente poder se antenar. Então, Oi, viu? Muitas obras são atribuídas a Shankara. Lembrando que Shankara a gente está falando do século 6 AC, né? Então, de lá para cá, há confusões, como a gente já viu nos outros dias, em relação a essa autoria, né? E muitas obras que são atribuídas a Shankara não são, de fato, dele, mas principalmente dos seus discípulos ou daquele Shankara posterior do século 8, né? O David Regal, que a gente viu na reunião passada, ele refere que encontrou 118 obras em sânscrito atribuídas a Shankara, né? Mas ele próprio diz que algumas não são dele, ele chama atenção, inclusive, que aquelas muito extensas tendem a não ser dele, que as obras de Shankara são pequenas, né? E tem uma característica específica desse autor, né, desse pensador, desse filósofo. Então, ele não pode, num texto, falar de uma forma e em outro falar de outra. Então, e existe o outro Shankara, né, do século 8. As obras mais prováveis, atribuídas de fato ao Adi Shankara, o primeiro Shankara, seria o Vivekachudamani, que nós vamos estudá-lo aqui, e já estudamos 2 meses atrás algumas passagens. Existe a tradução em português, tá? O Atmabodha, que está no final do livro que a gente está estudando, está traduzido todo o Atmabodha,
que é um pequeno texto. O Vivekachudamani é longo, né? São 513, 500 e alguma coisa aforismos, sutras, né? E o Atmabodha, ele é pequeno, né? O Atmabodha, nós vamos estudá-lo aqui, pretendo em 2 reuniões. Então, vai ser um estudo interessante para a gente fechar esse momento desse grupo, né? Esse livro. Depois a gente vai para outro livro. E também o Aparokshanubhuti, que é a cognição direta do Atman, que também tem fragmentos no livrinho, e a gente vai ver agora nas próximas semanas o Aparokshanubhuti. Esses 3 são considerados bem, bem, bem importantes, talvez os mais importantes mesmo. O Atma Dhinano Padesha Vidhi, o caminho para a realização do Atman, e o Prabodhasudhakara também são considerados, sim, obras atribuídas ao Adi Shankara, tá? Mas elas já não seriam como essas 3 que são as mais importantes. É possível, talvez provável, que essas obras colocadas aqui abaixo também sejam dele. Atman, Anatman, Viveka. Olha que interessante o título dessa obra. Fala sobre Atman, Anatman e Viveka, ou seja, o discernimento sobre essa distinção, Atma, Anatma. É um outro chamado Advaita Panka Ratna, ou Atma Pankara, que é uma ode, uma reverência a Atman. O Prasnotara Ratna Malika e o Karpata Panjari. Não sei dizer para vocês sobre esses, tá? Mas é muito interessante quando a gente começa, alguns aqui de vocês talvez conheçam um pouco de sânscrito, eu não sou linguista, tá? Eu não conheço sânscrito, mas de tanto ler textos, você vai aprendendo a importância de algumas palavras, e só de olhar o título você já tem uma ideia sobre o que ele pode estar abordando, né? É interessante chamar a atenção também que de Shankara, quando estava ele, Shankara, em Kashmir, porque lembram, ele sai daquela região, esqueci o nome mas a região um pouquinho abaixo de Kashmir, à esquerda, naquela ponta a oeste da Índia, né, a noroeste da Índia. E quando ele estava com Govinda, Patanjali, ele teria escrito o Dakshinamurti Strota, esse é um hino, e é esse que nós vamos ouvir hoje à noite, se tudo der certo, Dakshinamurti Strota, é sobre Atman. O Danya Stotra significa hino, então é o hino sobre Danya. O Saudharya Lahari e o Paramartha Sara Sangraha. Esse último é realmente um comentário a Patanjali. Tá? E o ensinamento do Adi Shankara, desse primeiro Shankara, que é do século 6 AC, ele deve ser procurado nesses textos, que são textos menores. Tá? E cuidado, então, para não cair nesses outros textos, que são, na verdade, uma reverência ao Shankara, ao Adi Shankara, atribuem muitas vezes o nome a ele, mas não é. Então, como eu disse, eu deixei a frase lá e aqui, procurar nesses. Mas é importante a gente entender, e isso eu achei bem bacana, porque alguns desses aqui eu já tive a oportunidade de ler. Há textos muito importantes, que às vezes são atribuídos a Shankara, mas talvez não sejam dele, ou sejam de algum discípulo, mas que são muito importantes para a tradição Vedanta Advaita, né? Então, entre esses, existe o comentário aos Brahma Sutras, que a gente já tinha comentado, lembra? Quais são os textos básicos da tradição Vedanta Advaita? Os Upanishads, os Brahma Sutras, o Bhagavad Gita. Então, o comentário aos Brahma Sutras é um texto de base, e ele é bastante longo, mas ele é comentado pelo Padmapada, um dos principais discípulos de Shankara. E
provavelmente não é de Shankara, pela extensão do seu texto, e por características que não lembram a forma de Shankara falar. O comentário ao Brihadaranyaka Upanishad talvez seja de Shankara, tá? Mas há muita discussão. E Bhashya significa comentário. E eles têm o comentário do comentário, né? Que também vai ser uma palavra acrescentada ao título, no caso do Upanishad. Então, é o comentário ao Brihadaranyaka Upanishad, é o Bhashya. E esse Bhashya é longamente comentado pelo Sureshvara, um dos principais discípulos talvez o principal discípulo de Shankara. Tem também o comentário ao Taittiriya Upanishad, que a gente viu lá no começo, como esse texto é importante dentro da escola da filosofia Vedanta Advaita. Talvez seja um Bhashya, um comentário de dos discípulos de Shankara. Tem o comentário ao Mandukya Karika, que é de Gaudapada, não é de Shankara, mas é um texto básico dentro da tradição Vedanta Advaita. O comentário ao Bhagavad Gita, comentários a outros Upanishads e o comentário ao Sanata Sugatya, que é um texto que está presente no Mahabharata, né, naquela grande coleção que é o Mahabharata das tradições indianas, onde está o Bhagavad Gita, né? Mas também tem alguns textos atribuídos a Shankara que têm um teor mais teísta, ou seja, dão a indicação de que existe um Deus, né? Tem uma abordagem de considerar Brahman como um Deus, e não Brahman como esse todo, esse absoluto sobre o qual nada pode ser dito, e que não é um Deus, mas ele é, sim, uno. Então, não há uma relação com esse Brahman. Brahman simplesmente é. Então, esses textos com esse tipo de abordagem, eles não podem ser atribuídos a Shankara, porque Shankara não tem essa abordagem. Também comentários que são feitos com esse sentido, e também comentários posteriores, como um texto bem conhecido, que é o Drishya Viveka, que fala sobre a relação sujeito-objeto. E esse não é um texto de Shankara, porque não é a abordagem que Shankara traz. E aí eu achei bem interessante isso, de que se a gente compreende que Govinda foi o instrutor de Shankara, dá para pensar que Shankara possa ter feito comentários a textos do seu instrutor. Se o seu instrutor escreveu os Yoga Sutras, teria Shankara feito comentários aos Yoga Sutras? Há controvérsias, né? Mas tem, então, o Sarva Siddhanta Sangraha, o Prabodha Sudhakara, o Yoga Sutra Bhashya Vivarana, esse aqui sim é uma tentativa de apresentar a Yoga de Patanjali nas palavras, na forma, na visão vedantina, e o Vijrambhita Yoga Sutra Bhashya, que esse é um comentário ao texto Yoga Sutra Sara, que é atribuído por Sitsuka, que é um dos discípulos de Shankara. Esse texto é atribuído ao Patanjali, né? Então, e esse talvez tenha sido de fato comentado por Shankara.